Aí, tá rolando. Oi, gente. A gente também assim não sabe se a gente olha pra aqui em cima, cima, olha aqui pra baixo. E eu tô aqui com a Gal, Eu tô aqui com a Ingrid. que conheci pessoalmente. O Senhor nos deu essa... Quanto tempo faz, gente? Conversa 2 anos, né? Conversa. Quase 2 anos. Faz 2 anos que se fala só por WhatsApp. Só redes sociais. E a Ingrid foi um instrumento de Deus na minha vida. A Gal também foi uma pessoa que mais me ajudou aos conselhos. Temos muita coisa em comum. Né? E ela vai fazer entrevista comigo e eu vou fazer entrevista com ela. É isso aí. É uma área que todo mundo que passou... Como pode explicar? Bom, assim, eu vou tentar, né? Porque na verdade é o seguinte, gente. A gente sabe que o Senhor provê os encontros, as conexões celestiais. Tem gente que não vai saber nem o que a gente tá falando. Mas eu te garanto, quando você viver isso, e eu tô olhando pra cima, eu tô olhando pra baixo, e a Gal também, e a gente tá aqui no aeroporto. Então pode ser que vocês escutem alguns sons que não tá muito silencioso, mas a gente tá procurando um lugar mais calmo para isso. Então, a gente passou experiências, rapidinho, Gal, incomuns, né? Uma delas foi na área da sexualidade, mas hoje o que a gente mais tem em comum é a vida com Cristo. É a perseverança, né? A perseverança, a fé e a convicção de que essa foi a melhor escolha que a gente já fez na nossa vida. E eu vou falar para a Ingrid, a gente vai fazer pergunta, ela vai fazer pra mim e fazer pra ela. Vai começar, na verdade. Porque eu sou mais acelerada, né? Percebeu já, né? Paulista e nordestina. Terrinha boa. Ela veio pra minha terrinha e o Senhor nos deu a oportunidade de nos conectarmos para abençoar vocês e de alguma forma tentar ajudar vocês, né? Não sei, porque a gente vai ajudar de alguma forma. O Senhor vai prover essa ajuda, porque essa ajuda não depende de nós. Depende dele e depende de você que está nos assistindo aí, né? E uma coisa que eu e a gente tem em comum, porque ela é palestrante, né? Que também sou. E a área que a gente for machucada ou manipulada, pode ser essa palavra, e a gente conheceu a palavra de Deus, onde que trouxe revelação e onde que a gente consegue ajudar as pessoas, porque os históricos é muito comum. Sim, eu acho que a gente também poderia usar a palavra onde a gente foi mais distorcida. Isso, né? A gente teve uma distorção. Não é questão de experiência, mas é questão daquilo que a gente viveu, né? E a gente viveu uma distorção de identidade, uma desconstrução na nossa identidade. E isso tem sido muito comum nos dias de hoje e é onde a gente mais tem sido procurada para ajudar. Né? As pessoas nos procuram porque elas ainda não sabem quem são. Isso. Eu acho que também as pessoas, né, elas não têm essa informação. Por exemplo, na minha época, aos 16 anos de idade, eu procurava informação, mas como não tinha referência, então você acaba se escondendo numa imagem distorcida, né? E hoje, graças a Deus, que Deus está levantando não só eu e a Ingrid para palestrar na área da sexualidade, mas várias pessoas que entenderam esse chamado e Deus está enviando. Isso é uma graça de Deus, porque ao mesmo tempo que o mundo está mudando, Deus está levantando pessoas que não tem medo, que assim, de tudo respeito, assim, tem que respeitar, mas confrontar com a verdade, mas abrir o entendimento da pessoa. Isso. E é isso que a gente procura sempre ajudar as pessoas. Ser o mais simples de tudo, ser mais transparente para que a pessoa ela vê os dois lados da moeda, né? E é porque todo inimigo ele tem a estratégia dele para manipular as pessoas. Sim. E Deus também tem a estratégia dele para mostrar a verdade, né? Exato. Não tem como falar da verdade, gente, sem falar da mentira, né? Eu ministrei esse final de semana para jovens, a Gal também, e a gente vê como as pessoas ficam impactadas com a nossa história, não por causa da nossa história, porque a história não é sobre nós, a história é sobre Jesus em nós, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui falando com você. Então não tem como falar de Jesus sem falar do inimigo das nossas almas, não tem como falar de céu sem falar de inferno, não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Deus tem levantado uma geração que não teme ao que fala e muito menos ao que vive. Porque quando a gente vive Jesus, a gente vive. A gente não morre, a gente vive.
Quando a gente diz que a gente está lá fora, a gente esteve lá fora e a gente sabe como é. Ah, por quê? Porque você está dentro? Não, nós estamos dentro. Sabe de quem? Da verdade. Estamos dentro da palavra de Deus, estamos dentro de um Jesus que vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E é muito comum você ser procurada pelo vazio, pela depressão, pela confusão, né? Pela confusão da sua identidade. né? O que é mais comum que você é procurada, geralmente? As pessoas, né, elas não entendem a raiz. Porque assim como eu aprendi a fazer a mapeamento, a descobrir de onde que vem. Porque se não tem como você falar para uma pessoa, eu vou dar um exemplo. A pessoa está com depressão, mas ela não sabe de onde está vindo depressão. Então você tem que ir na raiz dela, se alguém da família já teve. E quando você descobre a raiz, você vai trabalhar em cima daquilo. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem problema com o homossexualismo, a maioria tem problema com paternidade. Então, no meu caso, foi a paternidade. Então, quando você entende que é a área da paternidade, por exemplo, eu vou trabalhar com a pessoa para que ela perdoe o pai ou constrói de novo uma mentalidade de Cristo, porque a mente natural da natureza caída não entende o processo de perdão, não entende o processo... Acha que perdão é um sentimento, né? Quando na verdade é uma decisão. E a pessoa, então quando ela descobre a raiz dela, é mais fácil de ela trabalhar. Verdade. E quanto mais, como um versículo marcou muito a minha vida, é que Lucas 5 fala, e de águas mais profundas. Então, para você descobrir as raízes presas, tem que ir água mais profunda. É preciso mergulhar, né? Não tem como você viver uma vida cristã rasa. Não tem. Porque o inimigo, a área que ele mais mexe, eu acredito, que é a sexualidade. É do momento, né? E a área que ele mais afeta é a paternidade, porque ele sabe que Deus é pai. Então, se ele atingir na sua paternidade, ele consegue manipular o restante da sua área da sua vida. Eu acho que quando eu começo a ajudar, principalmente jovens, eu percebo que a maioria tem problema com a paternidade, o pai abandonou. É algo muito comum em todas as situações, não só de depressão, não só de abuso, não só da homossexualidade, mas na sexualidade em geral. E em outras áreas, como ansiedade, como depressão, como abuso, como... Eu vou, assim, generalizar. Se você for mapear, como a gente costuma fazer, você vai ver e identificar que eu posso dizer, Gal, que 90% das histórias tem um pé na ausência da paternidade. Porque às vezes eu falo, não, mas eu tive pai, mas ele teve a referência de pai. Porque às vezes ter um pai não significa que a gente teve uma referência. Porque também acontece muito com as mães, mas a maioria está em paz. Então, assim, a gente vê como causa uma ferida. E essa ferida causa brechas que vai para várias áreas. Sim. Né? E a gente tem lidado com isso. Não é algo, gente, que a gente inventa para ficar um vídeo mais bonito para você. É algo que é real. A gente vive isso no nosso dia a dia. A gente vive pessoas buscando ajuda. A gente viveu isso na pele. Então a gente pode falar porque a gente viveu. E uma coisa que as pessoas falam, perguntam como vencer a tentação. Porque as pessoas, elas estão caminhando, elas estão tendo uma vida com Deus, mas elas acham que elas não venceram. Elas acham que aquilo vai ficar para sempre. O que você acha sobre isso? Olha, é algo bem interessante, porque me fizeram essa pergunta esse final de semana. E em uma das ministrações eu me antecipei a pergunta, porque geralmente o pessoal fala assim, e você não sente mais atração por mulher? E você não sente mais desejo? Olha, sinceramente, não. Desde que eu me converti até hoje, nunca senti. Mas Já foi tentada? Já fui tentada. Senti alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque quando você está enraizado em Cristo, e eu vou te falar uma coisa, é possível sim, que a obra da cruz ela foi completa, ela não foi pela metade. Sim. Ela não foi... Jesus não botou um braço na cruz, ele se pôs por inteiro. E quando você tem uma obra completa em Cristo, você tem uma obra completa em você. Porque não mais eu vivo,
mas Cristo vive em mim. Sim. Então, quando Ele vive em nós, a gente se renuncia para que Ele viva, porque não dá para dois ocupar o mesmo corpo, né? Verdade. Ou eu vivo ou Cristo vive, porque se a gente vai entrar em batalha, né? Vai entrar nosso eu, né? Exatamente. Quando entra nosso eu, esse é o problema. Sabe, porque muitas vezes a gente tem dificuldade nas provações e nas tentações, porque nós deixamos o nosso eu, muitas vezes, governar mais do que Cristo. Sim. E aí é que está o problema. O problema está na renúncia. Quem você tem renunciado? Cristo em você ou você em você mesmo? Eu acho que isso é muito importante frisar. Porque não é que eu não tenha levantes, eu chamo de levantes, né? Não é que eu não tenha provações. As provações vêm para mostrar e provar o nosso caráter. E testar a nossa fé, não porque Deus precisa nos provar, mas porque a gente, o nosso eu, precisa sair para que o dele entre. Até porque eu acho em que nós. Deus faz. Não é que ele faz isso, é porque a gente não vive uma zona de conforto. Porque a nossa carne, para ela viver na zona de conforto, é muito rápida. Porque se você não renunciar, por exemplo, você viver numa vida rasa, Você não vai se descobrir, você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua. E o seu eu não vai sair. Isso não vai sair. Então, quando você confronta o seu eu, confronta o seu caráter, e as pessoas, quando ela está num processo de santidade, até esperar o casamento, ela tem muita carência emocional. Isso. E aí elas acham que eu vou casar, que vai resolver. Não vai resolver essa situação. Você Então, só as vai piorar. pessoas- É fuga. E as pessoas, às vezes, nem contam pro cônjuge, que já passou por isso. Uhum. Depois, lá no casamento, tem um casamento destruído porque mentiu, porque Exato. esteve com vergonha. Quando você é transparente com a pessoa que você está orando, é mais fácil até a pessoa ajudar você. Isso. Porque Deus não apura qualquer pessoa na tua vida. Se você teve um envolvimento com uma pessoa, porque você quis, não porque Deus colocou. É porque assim, eu digo o seguinte, se você não se relaciona bem com Jesus, você não vai se relacionar bem com ninguém. Então, primeiro é preciso ter um relacionamento com Jesus para que você possa, de fato, ter um relacionamento bom com outra pessoa. Por quê? Porque a gente vem de algo que mexe muito com emoções e sentimentos. Sim. E emoções e sentimentos está guardado na nossa alma. E aí, se a gente se deixa levar pelos sentimentos e emoções, e eu costumo dizer, e eu acredito que a Gal, se não me engano, já falou isso, e eu acho que fala sempre também, eu nunca fui para uma palestra sua, mas eu creio que você já deva ter falado, que a gente não é o que a gente sente, a gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que a gente deseja. A gente é o que Deus diz que a gente é e o que Ele nos fez, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, isso tem sido distorcido. E eu queria dizer para você que nos assiste que você não é o que você sente. Você não é o que você deseja. Isso não define quem você é, isso não define a tua identidade. Né? Mas isso tem sido lançado, né, nessa geração como uma manipulação de identidade, né? Fazendo pessoas, jovens, adolescentes e até mesmo crianças acreditarem que elas são o que elas sentem, quando isso não define a identidade nem... Acho que também é mais a referência, né? Isso. Porque quando você vê tipo assim, eu mesmo era muito... Eu influenciava muitas pessoas, às vezes as pessoas nem eram, porque às vezes por a gente estar num mundo de bagunça, e as pessoas de fora pensam que tudo é legal, tudo é bonitinho, aí acaba A criando uma armadilha, né? aparência é algo muito perigoso, né? E aí eu vou dizer uma frase que eu já disse, que eu recebi essa frase no momento que aconteceu comigo, né? Quando muitas vezes a gente está tão determinado a viver o propósito. O inimigo, ele não está preocupado se você vai pecar, se você vai cair. Porque sabe por quê? Porque ele sabe que Deus te perdoa. Mas ele está preocupado em te manter distraído do teu propósito. E aí, para te distrair, ele pode lançar qualquer coisa. Se você já foi homossexual, transexual, seja lá o que for, pode até não ser com pessoas do mesmo sexo. Ele pode lançar pessoas do sexo oposto para te atrair. Então, eu costumo dizer o seguinte, foi a frase que eu escutei, e eu repito isso: cuidado com a cópia de Satanás, com a cópia daquilo que Deus tem para você, porque a cópia não é o original, gente, e a gente se engana com isso. Por quê? Por causa que a gente às vezes alimenta demais a nossa carência. Tá carente? Vai pra cruz. Eu acho assim, né, que muitas pessoas, elas sonham muito com pornografia. E ela, pela sonhar com isso, ela acha, não consigo vencer, porque
tô sonhando demais, tô sendo perseguida com isso. Aí termina alimentando muitas vezes o sonho, né? E às vezes a pessoa ela acorda culpada e ela acha que Jesus nunca perdoa ela porque ela sonhou e tal. E o que eu falo para as pessoas? Para você sonhar com pornografia, tem 2 motivos. Ou você está acessando, você está acompanhando pessoas que faz isso, ou você está alimentando um sentimento que ainda não morreu dentro de você. Então quando você entendeu o que é certo, o que é errado, você entendeu o que isso revelou pra você, O que é verdade, o que é mentira, né? Você fala assim, não, eu não quero ver mais nisso. E mesmo que você sonha, a sua posição como cristão, como uma nova criatura, é orar e repreender. E falar assim, mas nunca passo, eu passo direto, principalmente quando eu ajudo as pessoas. Quando você está confrontando o pecado do outro, denunciando no mundo espiritual, então o inimigo ele vai atacar onde você está atacando. Exatamente. Por exemplo, eu ajudo bastante hétero que veio com pornografia, ainda mais. Masturbação. E aí, quando eu acabo sonhando. Então, eu já entendi o jogo do diabo. Então, ele quer tentar, de alguma forma, me atacar. Exatamente. Se durante o dia ele não consegue, porque você está com a mente mais ocupada, mas durante a noite você fica... Não, você não consegue batalhar, né, como durante o dia. Isso. Mas eu aprendi com uma pastora que quando você ora um salmo, Salmos 4, que fala sobre isso, sobre antes de dormir, que você repousa em Deus, Ele cuida de você. Porque, em paz me deitarei e dormirei, né? Porque isso. só que o Senhor, acho que é isso. É isso. Só que as pessoas, não oram de dormir, não acorda, quando acorda não ora. Então, para você viver, você está confrontando um espírito que você não enxerga na sua natureza, mas espiritualmente ele existe. Então Exatamente. Ele vai te atacar aonde que você é ignorante, que você não entende do assunto. Meu povo perece porque não me conhece, né? Então, assim, é bem nítido. Olha, gente, o fato de você não ver o reino espiritual não significa que não existe. Ele existe, ele é mais real, inclusive, do que o que você vê. Sim. Porque as coisas acontecem primeiro lá para poder se manifestar aqui. Então, às vezes a gente não está acessando o reino de Deus, porque a gente não está renunciando o reino das trevas dentro de nós. Me desculpa, mas essa é a verdade. Então, assim, o que você faz quando você acorda? Enche a tua mente de Cristo, da palavra. Começa teu dia se enchendo dele, né? Lá em Levíticos 25, 6, fala sobre o fogo no altar. Sim, que não pode se apagar. Exatamente. Então, se você acorda e põe logo a lenha para queimar, não tem espaço. Outra coisa, Deus nos deu uma armadura em Gálatas. Sim. Então, você está se revestindo da armadura de Deus? Porque a armadura não é para ataque, a armadura é para defesa nossa. O capacete da salvação é declarando... Efésios 6:10. Isso. Desculpa, Gálatas. Por que eu fui para Gálatas? Gálatas é fruto do Espírito. Não é. Mas é porque também eu vou falar de Gálatas 1, porque a gente quer ser filho, mas age como servo. Sim. Gálatas 4:1 fala que a gente anda como menino. E aí não tem o acesso. Né? Porque a gente não está maduro. Então vamos começar a crescer, gente. Está na hora da gente começar a amadurecer. Está na hora da gente virar filho. Porque filho é herdeiro, servo não. Tá? Então assim, a armadura de Deus, capacete de salvação, a minha mente cativa ao Espírito Santo. E a meditação da palavra, né? Sim. Então, a couraça da justiça protege suas emoções, seus sentimentos. O cinturão da verdade, a palavra de Deus, que a gente vive essa verdade. Calçar as sandálias do Evangelho para a gente estar firmado e preparado para toda e qualquer batalha e anunciar as boas novas. O escudo da fé encharcado com sangue para evitar os dardos inflamados do maligno, que são os pensamentos que são lançados e que não são seus. Não são, olha, se não vem do meu Pai, Jeremias 29:11, bem seus pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, pensamentos de paz. Então, se não é de paz, meu amigo, não vem de Deus, não serve para você. Então, que tipo de pensamento você está aceitando? Às vezes a gente aceita os pensamentos e pensa que são nossos. A gente conversa com o nosso sentimento, né? Aí fica as pessoas vendo. Lança aqui, desce pra cá, já era. Que aí a gente começa muitas vezes a fantasiar, alimentar. É o mundo da Disney, como falam, né? Que você fala, nossa, o mundo da Disney a fantasia é um útero pro pecado. E se você alimenta, você vai parir o quê? Pecado. Sim. E aí vem a culpa, né? Depois, olha, Deus ele não te culpa de nada, pelo contrário, ele te perdoa. Então, se você caiu, levanta e anda. Porque você já percorreu o caminho demais para parar até aqui, você não acha?
acho que quando a pessoa ela começa a ter que ter o verdadeiro arrependimento, né? Porque a pessoa ela tá sempre repetindo no mesmo pecado, então ela não se arrependeu, ela teve o remorso. O remorso ela só fica naquele sentimento, depois ela volta de novo. Então a pessoa, o problema das pessoas, cara, que a carência fala tão alto, o eu ela fala tão alto que elas não querem, infelizmente, não tem como você, tem que saber com quem você conversa, que amizade você tá tendo. Exatamente, tem ambiente que não é mais pra você, tem ambiente que não é mais pra você. Careta, não é careta, porque renúncia. A renúncia e as pessoas quem é da carne é da carne, quem é do espírito é do espírito. Você não vai conseguir trocar uma ideia com uma pessoa que ela não tem entendimento daquilo que você está vivendo. Ah, mas Paulo, às vezes a pessoa pode argumentar, mas Paulo se fez de judeus para ganhar os judeus, se fez de gentil para ganhar os gentios. Ei, amado, calma, Paulo estava preparado. Quanto tempo faz para ele ser apóstolo? Paulo estava preparado, Paulo se movia pelo Espírito, Paulo era conduzido pelo Espírito, Paulo era cheio do Espírito. E você é cheio de quê? Ou de quem? De você? Ou de Deus? Porque existe um processo e a gente tem que entender os processos. Muitas vezes a gente quer viver o resultado, mas não quer passar pelo processo. Sim. Então só existe resultado passando pelo processo. Às vezes é mais longo, às vezes não, às vezes é mediano. Vai depender da tua entrega. Vai depender da tua renúncia. As pessoas também que pedem ajuda, a maioria não frequenta a igreja e não tem raiz. Não tem raiz. Árvore que não tem raiz, ou cai ou morre. Não tem como você, porque você precisa ser confrontado, você precisa ser exortado, mas você precisa de uma direção, né? Uma pai raiz. espiritual. Você falou bem, uma raiz. Porque... Exatamente. E a pessoa, ela... Um acompanhamento, né? Às vezes a pessoa tem problema com a autoridade na vida dela, então ela não quer ser, alguém vai ficar mandando na minha vida, não. Ela dá direção. E outra também, que é muito importante, você tem que confessar para os seus líderes. E não tem como se esconder. Aí eu vou para Tiago, acho que 5,16, me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu confundo mesmo. Quando a gente confessa pro próximo, agora não pode ser qualquer próximo, tá? Você tem que ter sabedoria também, não vai sair contando sua vida para todo mundo, porque tem gente que não tem sabedoria para receber a informação, não é verdade? Quando a gente confessa pro próximo, a gente é curado. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Então existe o perdão e existe a cura no confessar. Depende para quem você confessa. Sim. Se você confessa para Deus, você recebe o perdão. Você confessa para o seu próximo, e aí depende do próximo que você confessa, né? Porque tem gente que não tem sabedoria. Mas vamos dizer, um pastor que está ali com o papel de aconselhar, de direcionar, de te dar um suporte, porque não se engane, sozinho você não consegue. Sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. A autossuficiência nos leva à queda. Você achar que você pode caminhar só é o pior erro que você pode cometer. Isso é um engano lançado na sua mente. Então, assim, em nome de Jesus, eu espero que você mude essa mentalidade. Assim, como a Ingrid, se ela conseguiu libertar e eu também, então não tem desculpa. Né? Quando você tem um entendimento, você tem uma revelação, né? Igual esse dia eu acabei colocando nas redes sociais. O conhecimento não muda a pessoa. Porque muitas pessoas ela têm conhecimento. A letra mata, né? A palavra fala. Mas o que vai mudar a pessoa é a revelação. Mas conhecimento até o diabo ele conhece. É verdade. Então tem muitos, os fariseus, eles conheciam tudo. Mas ele não conhecia a revelação daquilo que estava atrás da letra. Então, eu acho que o passo de você ter uma vida transformada é a revelação que você está buscando. E que tipo de comida você está alimentando. E se você alimenta qualquer sujeira, então você vai alimentar qualquer coisas que não vai agradar o coração de Deus e também vai te empurrar cada vez mais para a lama. Exatamente. Tem algo que a gente não se liga muitas vezes. A gente chegou aqui e estava vazio o lugar. E aí agora já está cheio. E aí, mas isso não nos distrai, porque o nosso propósito é único. Tenha cuidado com aquilo que você ouve. Porque nem tudo que você ouve vem de Deus. Você tem que saber absorver. Tem uma peneira no seu ouvido. Escute a voz do Espírito. Porque muitas vezes aquilo que entra pelo seu ouvido desce para o seu coração e não é legal. Então, assim, a Grazi falou de algo que se chama direção, raiz, submissão. O que mais você falou?
agora há pouco A pessoa também está numa risada numa igreja, né? Exato. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu costumo dizer que tem 3 chaves. Posicionamento, que é a tua decisão de querer mudar, é uma chave. Se você se posiciona, você rompe com o inferno. Se você obedece, você sai da prisão. E se você permanece em Cristo, você vai continuar a tua caminhada para viver o propósito. Agora, sem permanecer, sem obedecer, você nunca vai ter um posicionamento. E aí você nunca vai sair da prisão. Então, é preciso dar passos. E a pessoa tem para ser vítima. É igual aquele cara da Bíblia que estava no rio, no lago, no tanque de Betesda. Sim. E ele é paralítico, acho que... não, porque ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Toda vez que eu vou entrar na água, alguém vai na minha frente. E às vezes as pessoas, ela tem esse problema com a carência emocional ou com a crise da identidade dela. Isso. Ela não consegue receber do próprio Deus, porque ela sempre quer depender de alguém. Tipo assim, eu tive ajuda, assim, em particular, assim, no discipulado 2 anos, é o suficiente para que a gente tenha um entendimento. Isso. Igual os discípulos de Jesus, ele esteve próximo de Jesus até 3 anos. Era suficiente para ele amadurecer. Após que Jesus ele subiu, veio o Espírito Santo. Isso. Então, isso que Deus nos ensina. Você vai ser bebê espiritual até um certo tempo, porque a gente não pode cobrar de uma pessoa que está 8 meses na igreja. Ainda não, ele ainda é um bebê espiritual. Mas até um certo tempo que ninguém é bebê para sempre, gente. Todo mundo e chega cresce. uma hora que o Espírito Santo, o próprio Deus fala assim, calma aí, eu sou seu pai. Senão, por exemplo, ela está me discipulando há 2 anos e eu dependo dela. E eu não dependo de Deus. Às vezes eu tenho uma crise comigo. Tem que saber discernir isso aí, de quem você está dependendo, né? Aí eu vou lá, eu ligo pra ela, viu, me ajuda. E vejo dieta de Deus, dieta do trono de Deus. Então, a gente acaba tomando essa dependência dependência emocional. da Dependência pessoa. emocional mesmo. Então, você precisa sim de pessoas, precisamos, até um certo tempo. Depois, é só Deus. Olha, eu quero deixar 2 palavras que agora me veio. Um é o seguinte, ela falou, como ela falou, o diabo também tem conhecimento. Inclusive, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo o tentou com a palavra. Então, o diabo também conhece a palavra. Só que Jesus, ele ouviu o diabo, mas ele ignorou o que ele falava. Por quê? Porque ele sabia o propósito dele. Sim, né? Então, muitas vezes, o diabo vai falar através até mesmo da palavra para te confundir. Mas se você sabe para o que você foi chamado e por que você foi escolhido e o propósito que Deus tem na tua vida, você não vai dar ouvido, você vai ignorar. A outra é o seguinte, Lázaro, quando estava morto, havia 4 dias, existia uma pedra. Jesus, ele podia ter tirado aquela pedra porque ele tinha poder para qualquer coisa, não é verdade? Sim. Só que ele disse assim, tire a pedra. Ele pediu para o povo tirar a pedra. Sabe por quê? Porque não foi ele que colocou. E Jesus não tira, a gente fica pedindo para ele tirar certas coisas que não foi ele que colocou, fomos nós. Então tem coisas que a gente vai precisar tirar para que ele possa atuar. É interessante falar de Lázaro aí, porque o único que entendeu a voz de Jesus foi Lázaro, que estava morto. Pois é. Para ele mesmo. Exatamente. E as pessoas choravam. E todo mundo colocou, a Maria e Marta colocou Jesus no passado, depois jogou para o futuro, mas Jesus estava falando para o presente, porque ele era, ele é e ele sempre será. Então, assim, Jesus, ele atuou depois que tiraram a pedra. Então, deixa eu te falar, se existe uma pedra que você colocou no seu coração, tira ela, para que Jesus possa atuar. Porque tem coisas que só nós podemos tirar. São decisões nossas, posicionamentos nossos e não dele. Aí a gente fica, ai Jesus, tira isso de mim. E você está alimentando. E você está alimentando aquilo ali. Como é que Jesus vai tirar uma coisa que você está alimentando? Não tem como. Ou você para de alimentar e tira, aí ele vai e faz. Mas sem isso... Aí Oséias fala que Deus leva todos nós para o deserto, provar nosso coração. Então, às vezes, você está passando por um deserto, por uma provação. Para também forjar o caráter de Deus, trazer o caráter de Deus para que Ele possa nós. te dar uma experiência. Então, como você venceu o próximo gigante, se você não conseguiu vencer o primeiro. Então, então, quando você estiver num tempo sozinho, solidão, é o tempo que Deus quer tratar coisas que você nem sabia que você tinha o potencial. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha chamado para as pessoas. Eu não sabia que um dia eu poderia guerrear. Você achava que eu sabia falar tudo isso que você falou hoje? Eu também não, mas a palavra diz, quando Ele nos chama, Ele nos capacita.
Então, assim, você que muitas vezes tem medo ou qualquer outro tipo de sentimento, acha que você não pode, acha que você é pequeno, deixa eu te falar. Você é pequeno, eu sou pequena, a Gal é pequena, mas o Deus que a gente serve não é pequeno, Ele é grande. E não importa o tamanho do Golias que você está enfrentando, o teu Deus é muito maior do que isso. Não importa o gigante que está tentando te abater, Jesus é muito maior do que esse gigante. Então não tem tamanho, não tem impossível, não tem improbabilidade para o nosso Deus. Pode vir que Ele vai lá, ó, extermina, né? Vamos encerrar agora? Vamos encerrar, né? Acho que eu queria conversar bastante mais. Olha, gente, eu acho que se resume no seguinte. Para você que já está em Cristo, renúncia. Tempo de renúncia e vida com Cristo. Não tem como viver uma vida com Cristo sem renunciar a você. Tá? A gente está vivendo uma década nova e uma década poderosa no Senhor. Para você que ainda não conhece o Senhor, eu sugiro que você experimente, porque não tem como você dizer que não é bom se você nunca experimentou. Então experimenta Jesus. É a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Fala aí, Gal. Eu acho que ela falou isso mesmo. E quanto mais você conhecer a sua identidade em Cristo, mais você vai querer ficar mais perto dele. Você chega uma hora que você vai começar a comparar a sua realidade natural, a convivência que você está vivendo, e aquilo que Deus está preparando para você. Isso. Porque assim, o mundo, eu falo por mim, o mundo às vezes ele é interesse, o que eu dou pra você algo em troca. Sim, é o próprio benefício, o próprio prazer. É famosinho, então eu quero ficar perto de você porque você é famosa. Eu acho que eu vou ficar mais perto de você pra aparecer mais. Só que daí, aqui com Deus não, cara. Deus ele dá porque Ele quer que você seja totalmente mais perto dele pra salvação. Porque a senhora não acredita após a morte. Então morre pra ver o que vai acontecer. Né? Se você morrer, você vai saber o que agora não vai poder voltar pra contar. Porque depois da morte segue-se o juízo. Só agora, se for a misericórdia de Deus. Agora a gente... Vamos brincar um pouquinho, né? E rir da cara do diabo, porque faz bem pra saúde. Que ele riu de nós durante muitos anos. Se você não conhece a Ingrid, entra no meu Instagram. Você vê como ela era. Forte. Que também. Não, eu não tinha mamãe que você não, mas era bem machão. Eu era o cara. Você tinha cara de brava. Eu ainda tenho, só que agora eu sou brava pro diabo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. A gente costuma dizer assim, cola em mim que é sucesso, né? A gente não fala isso? Então cola em Jesus que o sucesso é garantido na tua vida. Cola nele. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. O Jesus que fez na minha vida e na da Grazi é o mesmo que pode fazer na tua. Então, se você duvida, prova pra ver. Olha, eu falo pra você, quando você começa a ajudar as pessoas, você começa a compadecer, porque eu só entendi mais como fala, o histórico das pessoas, quando eu comecei a ouvir. Então eu falo, você foi porque você sofreu na área do abuso e tal, e não é só isso. Não Se fosse isso, cara, eu tinha curado nessa área, nossa. Então quando você começa a ajudar mais pessoas, cada vez mais, vidas diferentes, mais histórico, muitas vezes é parecido, e às vezes as pessoas não querem mais. Se as pessoas lutam para ser, tem pessoas que lutam para não ser mais. Então, eu acho que... cada um tem um direito. Tem um direito. Né? É o direito do livre-arbítrio. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você não quer, se você é feliz vivendo o que você está vivendo, que bom. Que bom. A gente respeita. Sim. Mas a gente também quer o respeito de ter o direito de viver Jesus na nossa vida. E ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas que querem viver esse Jesus. Porque elas também têm o direito. Que eu falei pra você, eu vi um vídeo hoje, né? Sim. De uma pessoa que fala sobre... Declaradamente que ele estuda em família. Então, talvez essa pessoa não recebeu uma família, então ela vai dar o que ela tem. Então, se ela totalmente teve uma família totalmente distorcida e desconstruída e destruída, né? Então ela vai enfrentar por um direito aquilo que ela não recebeu. Então eu falo isso porque a gente acaba construindo uma família do nosso jeito. Você acaba construindo, porque tudo aquilo que você não viveu, você quer viver diferente. Mas se for o padrão de Deus, além de destruir a sua vida, vai destruir a vida do próximo. Então quando você começa a ajudar essas pessoas, você vai ver que ela está dentro de uma jaula de mentira e abismo atrás do outro abismo. Quando você se liberta disso, você tem outra visão, você começa a ajudar as pessoas, como é que Deus tem misericórdia, cara, por esse tempo, porque o diabo tá furioso, porque acredite nisso, ele quer destruir o
quê? Família. Família. Se você... E a gente tá aqui para ajudar a construir restaurar família. e construir. A gente tá aqui pra dar família, olha só, Exatamente, que coisa não. né? O diabo odeia o amor, né? Ó, um dia a gente foi usado como canal de destruição de famílias. A gente fez muita mulher adulterar. A gente tá rindo agora, mas a gente já chegou a chorar muito depois, porque o vazio chega, tá? É que nem a fatura, do cartão. Um dia chega. Mas eu vou te dizer, hoje nós fomos restauradas, porque quando aos olhos do mundo, eu até postei isso, né? Aos olhos do mundo eu e você éramos improváveis. Mas aos olhos do Pai, nós nunca fomos improváveis. Você, aos olhos de Deus, não é improvável e não é impossível. Pelo contrário, quanto mais bagunçada estiver a sua vida, mais graça Ele tem para derramar em você. Então, assim, não importa o profundo que você esteja, de solidão, de depressão, de ansiedade, de vazio mesmo, porque a gente sabe que existe um vazio. Sim. Um dia você pode até dizer que você é feliz, mas eu tenho certeza que dentro dessa sua felicidade e dessa sua bolha existe um momento de vazio. Sim. Mas tudo bem, não tem problema. Você está escolhendo e eu costumo dizer, escolhas feitas, consequências aceitas. É impossível não viver a consequência. Não importa qual seja, gente. Eu não estou falando aqui de que vai ser boa ou ruim. A consequência ela vem independente da escolha que você faça, tá? Mas eu quero te dizer que existe um Deus que preenche vazio. Não. Ele transborda no teu vazio. Ele não só preenche, como transborda. Deus nunca faz nada pela metade, né? Mas a obra é completa. 50% vem de Deus, mas 50% vem de você. Porque Deus, Ele quer fazer o 100%. Mas Ele não pode fazer 100% se você está bloqueando, você tá nessa guerra. Tipo assim, mergulha nele para que Ele possa mergulhar em você. Porque Ele não vai mergulhar em você se você não estiver aberto para mergulhar nele. É uma via de mão dupla. Você abre e Ele entra. Sim. Depois que Ele entra, se você deixar Ele verdadeiramente entrar... Olha, tem gente que está caindo e acha que não pode mais levantar. Eu quero te dizer que para sua queda existe uma mão disponível para te levantar. E outra, usa isso, cara, para outras vidas. Por exemplo, quando eu sou atacado numa área, já vou lá gravar um vídeo, já vou confrontar o pecado, já vou confrontar o diabo, cara, porque você não pode se alimentar por um vítima. Eu caí, eu Deus não me ama mais, eu não sou digna de estar na casa de Deus. E tem gente que fala assim, eu não consigo me arrepender, mas você tem a convicção de que você pecou e não quer mais isso. Amado, não continue praticando, vá renunciando até que o arrependimento venha. Busque o arrependimento. Se você não tiver, busque ele. Sabe por quê? Porque quando a gente busca verdadeiramente, ele sonda e conhece o coração. Ele vai aonde eu e a Gal não pode ir. Eu e a Gal, a gente tem um limite, mas Deus, ele é ilimitado. O Espírito Santo, ele é ilimitado. Jesus é ilimitado. E você que carrega a Trindade e está caindo, começa a olhar para quem você está carregando, porque quando a gente sabe quem a gente carrega, o inferno não nos abala. A gente vira uma mola. Agora, uma mola de ataque. E a gente não está aqui para brincar de ser crente. A gente está aqui para viver Jesus de verdade. E o diabo, porque a gente vai ser cobrado por Deus também. E o diabo que nos aguarde, porque a gente está para bombardear o inferno e arrancar vidas de lá. É verdade. É isso. Então, esse é um vídeo. Já sei porque deu 40 minutos já. Depois eu vou meu avião. Gente, beijo. Prazerzão. Prazer, viu? Isso aí. Ó, isso aqui é família, isso aqui é reino de Deus, isso é conexão do alto e não tem preço. Aliás, o preço tem e já foi pago. Isso aí. Lá na cruz. Ó, responde aí, dá sua opinião. E eu espero que a gente tenha ajudar. podido ajudar você de alguma forma. Você que caiu, você que levantou. Você que está com crise. Você que está com crise, você que está querendo ajuda, você que está querendo sair dessa vida. Seja lá ela qual for, a gente não está aqui citando, dando títulos a nada. A gente está dando título à vida. Porque viver de verdade é Cristo. Tá? Então... é isso, é muito bom, gostoso de conversar sobre Cristo assim, né? Então a gente não tem vontade de acabar o vídeo, mas a gente tem que acabar, entendeu? Porque ela tem que voar e eu tenho que voltar pra casa. Até mais, beijo.